Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos abrir agora em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 18. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, o verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Maravilhoso Pai, nós somos gratos a Ti, por Jesus Cristo nosso Senhor. Agradecemos a Ti, amado Pai, por esse momento. Agradecemos a Ti, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como igreja, para louvar o Teu nome, para Te adorar e para ouvir a Tua palavra. Venha, amado Pai, pelo Teu Espírito, revelar mais de Cristo nessa noite nos nossos corações. Venha, meu Pai, trabalhar em nós, para que Cristo seja formado, para que Cristo seja engrandecido. Nós entregamos, ó Pai, esse tempo nas Tuas mãos e oramos agradecidos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto de Lucas 9, 23, que nós acabamos de realizar a leitura, tão importante para nós, irmãos, tão importante. Ele diz que se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender que cruz não é lugar de sofrimento. Cruz é lugar de morte. Então seria um raciocínio errado da nossa parte achar que algo que esteja acontecendo em nós é um sofrimento causado pela cruz. Por exemplo, alguma coisa que acontece na sua vida, um filho, marido, esposa, qualquer coisa que aconteça, você já ouviu muito bem dizer por aí: eu estou carregando uma cruz, irmão. Isso não é carregar a sua cruz, amado. Não tem nada a ver com o que Jesus disse aqui para todos nós. O princípio básico para nós sermos guiados por Ele, para nós seguirmos, temos que negar a nós mesmos. E quando nós negamos a nós mesmos, isso é necessário que opere uma morte em nós. Seria impossível para nós, irmãos, negarmos nós mesmos sem a cruz, sem a morte. Impossível. Nós, por causa do pecado, somos amantes de nós mesmos. Agora, irmãos, para nós caminharmos, para nós avançarmos no Senhor, Pedro escreve este versículo que nós também lemos. Antes crescei na graça e no conhecimento e há em Cristo Jesus nosso Senhor. Crescei na graça e no conhecimento. É necessário para todos nós, irmãos. Mas para que nós seguimos o Senhor, nós temos que negar a nós mesmos. Negar toda a nossa vontade, o nosso eu. Isso sem a cruz é impossível, irmãos. Se nós tentarmos negar nós mesmos pela vontade própria,
Ninguém vai conseguir. E se nós tentarmos aplicar estes versos na nossa vida sem antes nascer de novo, você vai ficar louco. Eu vou ficar louco. E ninguém vai conseguir. Precisamos ter uma vida regenerada para que eu e você possa seguir o Senhor. Como que nós vamos negar a nós mesmos se nós nascemos amantes de nós mesmos? É necessário que nós tenhamos essa convicção que nós somos regenerados no Espírito. Que o Espírito de Deus habita em nós e nos leva a essa realidade. Como que nós temos a certeza, irmãos, que o Espírito de Deus habita em nós? Primeira parte por causa da palavra. E porque nós sabemos que Cristo, quando ressuscitou, Ele subiu aos céus e sentou à direita do Pai. Quando Ele está fazendo essa obra de assentar à direita do Pai, sabemos que o Espírito dele desceu naquele momento do Pentecostes. Quando aqueles 120 irmãos estavam orando com um único propósito. E foram ali batizados pelo Espírito. Por isso que o Espírito habita em nós, porque Ele desceu. Ele veio realizar a obra. Ele veio glorificar o nosso amado Senhor em nós. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele tem uma função como de um holofote. Se a gente vê um monumento em alguma cidade, eu acredito que aqui deve ter algum monumento que tem algum holofote que fica iluminando ele. Você não vê o holofote. Tem alguns que estão ali, mas tem uns que são escondidos. O Espírito, ele não traz glória para ele mesmo. Ele emite luz para Cristo. Porque nós sabemos disso também. Você se lembra de Rebeca e Isaac? Você se lembra daquele servo, Eliezer? Que figura maravilhosa do Espírito. Quando ele foi até Rebeca, porque Abraão falou para ele ir até lá, acharam uma esposa para o seu filho Isaac. Quando ele chegou e encontrou essa moça, é tão maravilhoso para nós, irmãos, que ele estava com uma comitiva com alguns camelos, a gente não sabe a quantidade de camelo que tinha. E ele pediu para ela dar água para ele. A palavra diz que ela deu água para ele e deu água também para todos os camelos dele. Cada camelo, irmão, bebe 40 litros de água. E ela não reclamou de fazer isso. E quando ele se apresentou para ela, nem mesmo o seu nome ele disse para ela. Ele disse: eu sou servo do meu Senhor. Ele contou toda a riqueza que Abraão tinha, todas as coisas que Abraão tinha, falou de Isaac, e ela creu nisso que ele falou. Ela veio com ele e recebeu ele. Então, irmãos, o que a figura do Espírito tem em nós é de lançar luz em Cristo. Ele não retém a glória para ele. Ele veio para esse propósito, para nos revelar e para glorificar o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio. Então, quando Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me, temos que ter isso, irmãos, cravado no nosso coração. Cravado em nós. Senão, meus irmãos, nós não vamos entender o que é o cristianismo. Não vamos entender o que é ser uma nova criatura. Não vamos entender o que é estar em Cristo. Vão ser palavras e palavras, isso vai ter uma operação real na nossa vida. Quando ele diz para nós: se alguém quiser vir após mim. Ele começa dizendo: se alguém quiser. Porque ele não obriga nenhum de nós a tomar essa posição de negar o seu eu, de negar o meu eu, de negar tudo aquilo que está em nós. Se isso não for pela operação da cruz, irmãos, nós não vamos compreender. E nós vamos ter muitas dificuldades na nossa caminhada. Muitas dificuldades. J.C. Riley, ele diz assim uma vez: a santificação é sempre uma obra progressiva. Progressiva em nós. Nós sabemos que quando quando João Batista disse lá em João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua, um ensinamento tão importante para nós, irmãos.
Quanto mais nós estamos próximos do Senhor, mais nós diminuímos. E Ele sim é exaltado e glorificado. João Batista teve essa revelação tão profunda do Espírito. Convém que Ele cresça e eu diminua. Não pode ser uma inversão das palavras. Convém que eu diminua e Ele cresça. Não, irmãos. Se nós falarmos assim, nós estamos errando. Porque se convém que eu diminua para que Ele cresça, significa que eu tenho que me esforçar para me diminuir. E ninguém vai conseguir se esforçar para diminuir. Convém que Ele cresça. Se Ele crescer, nós vamos cada vez mais diminuir, irmãos. Esse raciocínio tem que estar em nós, irmãos. Muito importante. Porque essa santificação que Ele deseja em nós, ela é progressiva. Quanto mais Ele cresce em nós, mais nós diminuímos. E quanto mais Ele cresce, mais nós somos santificados. É um trabalho glorioso. Um trabalho maravilhoso. Só que se nós não aceitarmos esse trabalho, nós estamos anulando a cruz de Cristo, irmão. Nós estamos anulando. Mas Ele é generoso. Ele é bondoso demais. Ele vem todos os dias sobre nós, realizando esse trabalho tão magnífico. Você está caminhando num caminho, Ele vem sobre você. Ele te exorta, Ele te disciplina, porque Ele nos ama, irmãos. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que nenhum se perca. Mas nós temos que dar uma resposta a esse chamado que Ele tem nos chamado. Nós temos que entender, irmãos, quais são os propósitos dEle para mim e para a tua vida. Para que Ele te chamou? Para que Ele te regenerou? Nós temos que ter esse propósito em vista, irmão. Temos que ter a certeza para que foi que Ele nos chamou. Para ficarmos apenas ouvindo as suas palavras, seria muito bom para nós. Só isso. Mas não é só isso, irmãos. Nós temos que avançar. Nós temos que ter um anelo e um anseio em conhecer Ele. Em emitir a luz que Ele está lançando em nós pelo Seu Espírito. Na nossa caminhada com o Senhor, irmãos, temos muitos obstáculos na nossa vida. E somente o Espírito discerne a nós o que nós temos que fazer. Quando Jesus diz essa palavra tão gloriosa, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, se nós nos dobrarmos diante do Senhor, pedindo a Ele que opere essa palavra em nós não vamos compreender o que é ser uma questão, irmão. Não vamos compreender. Porque nós vamos tentar fazer algo e nós não vamos entender qual é o processo que Deus tem em nós. A primeira coisa em nós, tome a sua cruz. Tome a sua cruz, dia a dia. Negue-se a si mesmo. Assim nós vamos ter a condição de segui-lo, de obedecer a sua voz. Isso é fundamental para todos nós, irmãos. Aquele texto de Efésios, capítulo 3, o verso 17 e 18, mostra uma realidade tão maravilhosa para nós. Efésios 3, 17 e 18. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Somente até aqui. A vida cristã, irmãos, é o seguinte: nascer de novo é a largura. Crescer em Cristo, comprimento. Viver de Cristo, altura. E amadurecimento em Cristo, profundidade. É isso, irmãos. A nossa vida cristã é esta. Esta largura que ele diz, a fim de compreender com quem, irmãos? Com todos os santos. Com todos aqueles que foram regenerados.
Você entende o que ele diz aqui? A fim de compreender com todos os santos qual é a largura. Este é o nascer de novo. Qual é o comprimento, crescer em Cristo. Aí ele diz aqui, a altura, o viver em Cristo. E a profundidade, o amadurecimento em Cristo. Irmãos, as palavras que estão registradas nesse livro, além da sua questão literária que está aqui para nós, tem um princípio espiritual em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Não apenas só a questão literária do que Paulo escreve, Pedro, Tiago, mas sim uma relação espiritual para todos nós. Temos que ter isso no nosso coração. Porque ele diz aqui, para que você compreenda com todos os santos qual é a altura, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que texto glorioso, irmãos. Somente quando nós entendemos o que é tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, nós vamos entender o que Paulo escreve aqui em Efésios 3, o verso 17 e 18, precisamente o verso 18 que nós estamos citando aqui, a fim de compreender o que? Qual é o desígnio dele para todos nós? Qual é o propósito de nós sermos cristãos? Qual é o propósito dessa vida de Cristo em nós? Nesses detalhes tão maravilhosos. Precisamos compreender, irmãos. Um outro irmão chamado Richard Foster, ele escreve assim uma vez, tão precioso a nós. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A necessidade desesperada hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. As disciplinas clássicas da vida espiritual convocam-nos a sair da superficialidade e morar nas profundezas. Nós, irmãos, o nosso conhecimento que nós temos do Senhor é muito raso mesmo. Nós somos rasos como um pires. Mas como diz a palavra aqui, as riquezas, as profundidades estão em Cristo, nós temos que experimentar todas elas. E como nós vamos experimentá-las se o nosso conhecimento é raso? Se nós estamos só pela superfície? Para que nós avançamos nisso, irmão, nós temos que anelar isso. Nós temos que desejar isso. Ele não vai colocar no meu colo e no teu, porque nós somos algo principal para Ele. Não, irmãos. Nós temos que nos colocar aos pés do Senhor. De fato, Senhor, eu anelo este conhecimento. Eu preciso desse conhecimento para eu caminhar, para eu avançar no Senhor. Nós temos que desejar isso, irmão, no nosso coração. Senão nós vamos continuar naquela camada simples, numa vida superficial, contando experiências dos outros, não a nós. Porque se nós não estamos avançando e tendo profundidade no Senhor, nós vamos viver nos testemunhos dos outros, não daquilo que nós temos tido de experiência com o Senhor. Temos que tomar cuidado com isso, irmão. Muitos irmãos do passado nos servem de ajuda, de muitas coisas que fizeram, mas nada do que foi feito é muito mais maravilhoso do que o próprio Senhor fazer na tua e na minha vida. Nós temos um testemunho vivo, irmãos, daquilo que Ele tem feito em nós. Ser um testemunho vivo do que as pessoas estão vendo em nós. É tão maravilhoso dizer dos irmãos do passado, daquilo que eles experimentaram do Senhor. E nós, irmãos, como é que nós estamos caminhando? Como é que nós estamos avançando no Senhor? Essas palavras que Pedro disse. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Isso tem que estar firme em nós, irmãos. Eu, de fato, Senhor, desejo esse crescimento. Eu desejo esse amadurecimento.
para eu sair de uma condição de superficial, para eu avançar nas profundezas que estão em Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso desejo, irmãos. Em Salmo 42, o versículo 1, Salmo 42, o verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse salmo, ele é tão maravilhoso, irmãos, tão importante para nós, na nossa caminhada, na nossa vida com o nosso amado Senhor. Ele diz desse animal tão frágil, tão pequeno, que é a corça, que ele anseia pelas correntes, pelas fontes das águas. Um animalzinho tão frágil, colocando esta realidade para todos nós. E você percebe que quando ele entra no versículo 2, irmãos, o salmista já não diz mais que a minha alma tem sede de salvação. Aqui ele é um salmo, irmãos, direcionado a nós que temos a vida nova em Cristo, irmão. Que temos essa regeneração em nós, que somos regenerados pelo Espírito. A minha alma agora tem sede de Deus, sede de conhecê-lo, sede de experimentar mais das profundezas que estão em Cristo Jesus. Isso tem que ser um desejo forte no nosso coração, irmãos. Desejo forte de conhecer Ele, de avançar no conhecimento que está em Cristo Jesus. Precisamos, meus irmãos, como também o apóstolo Paulo disse, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Nós sabemos, se você ler a carta de 1 Coríntios, os problemas que estavam tendo naquela igreja, tantos problemas, irmãos, e ele tomou a decisão. Será que esses problemas que acontecia lá em Corinto não acontecem nos nossos dias hoje atuais? Acontece da mesma forma. Da mesma forma. Mas eu e você tem que tomar uma decisão. Eu tomo uma decisão. Não quero saber nada do que está acontecendo entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse era o desejo grande do apóstolo Paulo. Nada saber o que está acontecendo entre vocês, somente Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o fundamento, irmãos. Tudo está em Cristo. Tudo está nele. Precisamos entender o que é tomar a sua cruz e segui-lo, irmãos. Negando o nosso eu, negando as nossas vontades, negando tudo aquilo que está em nós, irmãos. Pela operação da cruz. A cruz não é um objeto de tortura para o cristão. A cruz é um objeto onde nós morremos, irmãos. Onde nós morremos. Se nós lembrarmos daquilo que o Senhor fez, quando Ele tomou as suas 40 açoites menos um, que Ele tomou a cruz dele e caminhou aqueles 4 quilômetros, o que Isaías escreve ali, em capítulo 53? Que Ele é um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer. Irmãos, Ele abriu um caminho para que eu e você passe esse caminho. Mas Ele nos dá a condição de podermos trilhar esse caminho, dependendo dEle. E nós vamos ter na nossa caminhada com Cristo sofrimentos, irmãos. Porque Ele foi um homem de dores, Ele nos ensina a trilhar esses caminhos. Mas hoje tem anunciado o Evangelho triunfalista, onde você tem que buscar as bênçãos de Deus apenas, irmãos, para o que Cristo é. Somente as bênçãos de Deus.
onde muitos estão se reunindo em torno de coisas, em torno de um objeto, não em torno de Cristo. Temos que tomar um cuidado com isso, irmão, porque Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Ele é o Cordeiro que tem que ser o centro da nossa vida, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, do nosso tudo, irmãos. Ele tem que ser o centro. Se Ele não for o centro, nós não vamos entender qual é o processo de tomar a nossa cruz. Vamos tentar. Um dia a gente consegue, outro dia a gente não consegue. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a vida cristã ela é um equilíbrio dado pelo Espírito. Não podemos achar que entramos aqui no momento de reunião, a gente pega a nossa tomada espiritual, liga na tomada e vamos carregar. Carrega no domingo, estou pronto para a semana. Depois no outro domingo eu venho carregar de novo. Irmãos, o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Eu já vi irmãos dizer isso. Eu vou no culto domingo encher minhas energias para que eu possa viver a semana. Irmãos, o que é isso, irmão? Vida cristã é renúncia do teu eu, do meu eu. Como que eu vou chegar aqui, colocar uma tomada espiritual, vou recarregar minhas energias e eu estou pronto para a batalha da semana? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, irmãos. Vida cristã de segunda a segunda. A adoração não começa aqui e não acaba aqui, irmãos. A adoração é todo o tempo da nossa vida. Quando você creu, você recebeu esse amado Senhor na tua vida, você está adorando Ele, irmão. Adorando. Somente Ele. Precisamos compreender isso, irmãos. Que quando nós acordamos, nós estamos adorando Ele, irmãos. Ele nos dá a manhã, Ele nos dá o fôlego de vida, Ele nos dá a sua misericórdia. Nós temos que adorá-lo, irmão. Nós temos que pedir a Ele que Ele venha trabalhar profundamente no nosso coração, meus irmãos. Operando a cruz profundamente em nós, irmãos. Precisamos compreender e pedir isso a Ele. Pai, opera a Tua cruz em nós. Opera a Tua cruz em mim. Matando o meu velho eu todos os dias. Porque o que Ele diz, aonde nós colocarmos nosso pé, levar o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste no nosso corpo mortal. Irmãos, Ele já fez uma obra completa. Nós morremos para o pecado. Precisamos compreender todos esses detalhes da sua palavra, irmãos. E para que Ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele disse isso à igreja, irmãos. Aqueles que estavam crendo nele. É necessário, irmãos, nós nos colocarmos diante do Senhor, pedindo a Ele que revele isso a nós todos os dias. Salmo 23, o versículo 3. Salmo 23, o verso 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha que maravilhoso, irmão. Refrigera-me a alma. Olha a dificuldade que nós temos. O problema que está em nós, essa nossa alma difícil de ser trabalhada. Difícil, tanta dificuldade temos na nossa alma. Refrigera-me a minha alma e guia-me pela vereda da justiça. Não na vereda do pecado, irmão. Vereda da justiça. Por amor de quem? Do próprio nome dele. Por amor do próprio nome dele, irmãos. Nós vamos entender o processo tão maravilhoso. Tome a sua cruz e siga-me. Quando nós olhamos para Cristo como o centro. O centro de tudo. O mundo, irmãos, gravita em torno da pessoa bendita de Cristo. Tudo está em torno dele. Tudo está em torno dele. Em Hebreus, a palavra
engrandece demais o nosso amado Senhor. Paulo também exagera nos adjetivos que ele coloca para o Senhor. Será que ele exagera? Não. Ele fala de tudo aquilo que ele é mesmo, na sua essência. Tudo aquilo que ele é. O apóstolo Paulo não exagerou nos adjetivos que ele coloca no Senhor. E aquilo que diz em Hebreus, que tudo foi feito por intermédio dele. Para ele são todas as coisas. Irmão, nada que foi feito não foi feito por intermédio do Senhor. Tudo foi feito por intermédio dele. Para ele e para a glória dele. Tudo, irmãos. Inclusive a minha e a tua vida. Agora, para que eu e você siga-o, para que nós seguimos ele, temos que negar o nosso eu. Isso é difícil em nós, irmãos. Isso é difícil. Quando nós tentamos fazer com a força da carne. Agora, quando nós colocamos a boca no pó e clamamos a Ele, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a compreender o trabalho dessa cruz em mim. Me ajuda. Me ajuda a compreender os Teus desígnios para a minha vida cristã. Para que o Senhor me chamou? Com que propósito? Irmãos, tão precioso para nós sabermos que o que Ele quer de nós, que nós sejamos sal nessa terra e luz do mundo. Sal nessa terra, irmãos. Nós sabemos que nada que tem sal não tem gosto para nada. Se nós fazermos uma carne assada sem sal, não tem graça. E o sal, ele diz que ele se tornar insípido, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser lançado na terra e pisado pelos homens. Irmão, isso é muito perigoso para nós. O que Jesus quis dizer com essa palavra? Se nós não testemunharmos da vida do Senhor nesse mundo, se nós envergonharmos o testemunho de Cristo nesse mundo, nós vamos ser um sal que perde o seu sabor. É isso que ele diz. Isso é preocupante para nós, irmãos. Preocupante. Se nós não estamos dando sabor nas nossas rodas de conversa, nos nossos momentos, se nós não estamos dando sabor, nós estamos misturando com esse mundo. Nós temos que ser diferente, irmãos. Nós temos que ser algo que dá um sabor. Agora, se nós estamos numa roda, participamos daquela conversa, estamos introduzidos naquela conversa, que sabor que nós estamos tendo lá? O que nós estamos manifestando de Cristo naquela conversa? Falando de política, de outras coisas a mais, disso, aquilo, outro. Não precisamos disso, irmãos. Não precisamos disso. Podemos até nos informar dessas coisas que estão acontecendo, mas tome cuidado para sentar nas rodas e ficar ali. Senão daqui a pouco nós estamos conversando as mesmas coisas que as pessoas estão falando. Estamos até debochando de alguém que está preso, de outro que pode ser preso. Cuidado com isso, irmãos. Jesus disse essa palavra a nós. Se o sal perder o seu sabor, ele vai ser lançado na terra e pisado pelos homens. O testemunho dele, se for envergonhado em nós, os homens vão pisar em nós, irmãos. Sabe o que é pisar em nós? É quando alguém quiser necessitar de uma palavra e nós vamos falar alguma coisa de Cristo, levanta alguém e fala assim, você não tem autoridade para falar disso, porque você não vive isso que você está falando. Já pensou nisso, irmão? Você abrir a sua boca e falar do Senhor e alguém virar para você e falar, você não tem autoridade para falar isso que você está falando, porque você não vive isso. Será que... Onde eu vou enfiar a minha cara se eu ouvir isso, irmão? Vou falar de mim. Eu acho que eu vou tentar cavar um buraco e enfiar minha cabeça dentro na hora e querer sumir daquilo ali, daquele lugar. Eu já pensei muito nisso, irmãos, quando Jesus disse essa palavra. Se eu não sou sal dessa terra, o testemunho dele será envergonhado em mim. Ele tenha misericórdia de nós, irmãos, que entendemos qual é o processo dessa maravilhosa cruz, de negar nós mesmos, mas sermos também luz nesse mundo. Luz, irmãos.
Não vamos pegar uma luz, uma candeia e colocar debaixo da cama. Que fundamento tem isso? Nós vamos colocar ela no alto para que ela ilumine todo o ambiente. Agora, se eu e você temos Ele como a luz do mundo que Ele diz que é, como que nós estamos testemunhando dele? Debaixo da cama? Escondidos? Não podemos, irmãos. Temos que ter uma posição. Temos que tomar uma posição como filhos. Uma coisa que Satanás está usando nesses tempos agora é o tal do ecumenismo. Isso é perigoso para nós, irmãos. Muito perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Templo ecumênico. Muito cuidado com isso. Se tem templos por aí afora que prega essa palavra, prega a Bíblia e se diz ecumênico. Isso nunca foi da vontade do Senhor, irmãos. A vontade que Jesus orou em João capítulo 17 é que nós sejamos um. Não ecumênicos. Nunca essa foi a vontade de Deus. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Temos que ter uma posição. Saber o que nós vamos falar. Anunciar a sua palavra com ousadia, intrepidez, para que as pessoas vejam Cristo em nós, irmãos. Para as pessoas tocam Cristo em nós. Quando Jesus ora esta realidade de unidade, o que nós pensamos sobre unidade, irmãos? É aquilo que eu e você pensa? Um exemplo, vamos dizer, unidade é aquilo que eu penso. Unidade é aquilo que os irmãos daquele outro local pensam. Unidade ali, irmãos, isso não é unidade. Unidade que Jesus orou é um corpo só, irmãos. Vai existir dificuldade, sim, por causa do pecado e por causa dos homens, não por causa de Deus. Existem tantas dificuldades por aí afora, movimentos que fazem isso, fazem aquilo outro, e até anulam a cruz de Cristo. E como vamos discernir essas coisas? Somente o Espírito pode nos discernir. Como que vamos entender e como vamos ter comunhão com outras pessoas que não professam a mesma palavra que nós falamos? Como vamos fazer isso? O irmão Stephen Calm um dia respondeu isso para um rapaz. Como que vamos ter comunhão com outras pessoas, outros irmãos? Ele disse que o irmão, para que você tenha um coração grande e pés pequenos. Um coração grande onde nós vamos amar a todos, mas pés pequenos onde nós vamos ter discernimento até que momento você vai caminhar com aquele irmão. Não vamos aceitar tudo, irmãos. Vamos fazer igual aqueles de Tessalônica. Ouvir e reter o que é bom. Isso é importante para nós. Ler um livro, mas reter o que é bom. Passando pelo crivo da verdade. Se não passar pelo crivo da verdade, pega o livro e joga fora, irmão. Joga no lixo. Ele não vai te ajudar em nada, ele vai só te prejudicar. Ele vai criar uma heresia na tua mente, se ele não passar pelo crivo da verdade. E como que você passa um livro pelo crivo da verdade? Pedindo ao amado Senhor, que é a tua vida. Ele te direciona. Ele te leva à verdade. Somente Ele, irmãos. Existem tantas coisas por aí afora que, em vez de nos ajudar, nos prejudica. Cria heresias em nós e atrapalha o fluir do Espírito no nosso coração. Irmãos, tão maravilhoso. Eu vi esse irmão aqui, Leon Tolstói. Ele disse umas palavras aqui que é muito importante para os nossos dias atuais. Todo mundo, você vê por aí, todo mundo pensa em mudar a humanidade, não é? Existem propagandas e coisas, vamos melhorar, mudar a humanidade, né? Junta-se um grupo para quê? Para mudar a humanidade. Mas nunca se junta um grupo para mudar a si mesmo. Eu nunca vi isso. Você já viu isso? Vamos fazer aqui um movimento para mudar nós mesmos. Isso você não vai ver.
Existem movimentos para mudar a humanidade. A gente quer mudar a vida do próximo, não mudar a nossa vida. Vamos tentar ajudar o próximo, mas eu deixo para depois. Irmãos, nós temos que olhar para o que o Senhor tem feito em nós, renunciando o nosso eu, primeiramente, tomando a nossa cruz, negando o nosso eu e seguindo o nosso amado Senhor, irmãos. Vida de renúncia, vida de servo, vida de obediência a Ele, irmãos. De toda a sua palavra, de toda a sua verdade, de todo o seu cuidado que Ele tem para a sua igreja, irmãos. Ele de fato tem cuidado de nós. O mundo se tem esse problema em cuidar da humanidade. Vamos resolver o problema do próximo. E o nosso? Quem vai resolver? Somente Deus pode resolver o nosso problema. Somente Ele pode nos ajudar. Ele fez uma obra tão gloriosa, irmãos. Ele fez uma obra completa em nós. E esta obra nos garante uma vida nova. Todos nós sabemos disso, irmãos. Nós estamos até, tem hora que cansados de ouvir essa realidade. Será? Ou será que isso não é um prazer em nós sabermos que Ele nos tirou de um império das trevas, irmãos? Será que isso não alegra o teu coração, amado irmão? Que Ele te livrou de um império das trevas, irmãos. Não é de uma coisinha pequena, é do império. Nos tomou pela mão, tirou nós daquele lago podre que nós estávamos, firmou os nossos passos na rocha. Irmãos, que maravilhoso isso, amados. Será que nós estamos cansados de ouvir isso? Será que nós estamos cansados de ouvir que nós somos uma nova criatura em Cristo? Agora, meus irmãos, precisamos avançar. Precisamos compreender quais são os desígnios de Deus para mim e para a tua vida, meu irmão. A porta maravilhosa que Ele nos abriu foi o novo nascimento. E diz, nós lemos lá do Efésios capítulo 3, o verso 18, a largura dessa realidade é o nascer de novo. O crescer em Cristo é o comprimento que Ele está dizendo ali. O viver de Cristo é a altura. E o amadurecimento é a profundidade em Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso para nós. Precisamos compreender. Precisamos nos colocar aos pés do Senhor para que Ele nos ajude. Evangelho de João, capítulo 7. Versos 37 e 38. Evangelho de João, capítulo 7, o verso 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra preciosa. Essa palavra que nos encoraja. Quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura, irmão. Não é como diz o fulano, beltrano. Não. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ô, meu irmão. Essa água acaba? Nunca acaba, irmãos. Precisamos nos colocar aos pés dele e compreender. Precisamos nos colocar aos pés do Senhor, irmãos. Nós estamos vivendo um momento tão difícil da igreja. Um momento tão difícil. Que muitos dizem por aí afora. Muitos
eruditos, que hoje nós estamos vivendo um cristianismo que são os piores cristãos de todos os tempos. Eu concordo com esse irmão. Muitos estão preocupados com as coisas, objetos e algo que está se movimentando, não preocupado com Ele, que é o centro de tudo, irmãos. Não vamos entender nada, irmãos, se Cristo não for o centro da tua vida. Nada. Se Cristo primeiramente não for o centro da tua vida, você não vai entender o que é o novo nascimento. Se Cristo não for o centro da tua casa, não vai ficar tudo desajustado. Se Cristo não for o centro no teu negócio, no teu trabalho, você não vai compreender, irmão. Temos que colocar Ele no seu lugar de honra, que é o centro de tudo. Assim nós vamos compreender o que Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos orar, irmãos. Nosso amado Pai, graças te damos ao Senhor por Jesus Cristo. Obrigado por esse momento, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa tal grande salvação realizada na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela nova vida em Cristo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em cada um de nós. Nós pedimos a Ti, clamamos ao Teu Espírito, Pai, que o Senhor sonda os nossos corações. Que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender os Teus desígnios e os Teus propósitos para cada um de nós, ó Pai. Que nós, Pai, nos dobramos aos Teus pés, necessitados da Tua misericórdia, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor venha sobre nós, pelo Teu Espírito, a compreendermos a Tua vontade maravilhosa. Muito obrigado, Pai, pela ação do Teu Espírito em nós. Muito obrigado pelo trabalho da cruz em cada um de nós. Continue a nos ajudar, Pai. Continue a ter misericórdia de cada um de nós, nos ajudando e nos revelando a cada dia a vida preciosa e bendita do Teu Filho Jesus Cristo. Oramos assim, Pai, agradecidos, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém.